Eita, acho que talvez alguém tenha entrado. Ah, não, começou a gravação. Então, vou já começar o conteúdo aqui, certo, pessoal? Se vocês não estiverem vendo a minha tela, vocês me avisam, tá? Porque quando começa a apresentar os slides, assim, tela cheia, meio que tudo acaba desaparecendo. Bem, vamos introduzir o que são substâncias, soluções e chegar um pouquinho na tabela periódica, tá? Bem, para a gente começar a entender assim, o que é química, a gente pode começar a entender o que é uma substância simples e uma substância composta. No caso, substância simples, ela é constituída por moléculas quimicamente equivalentes, é constituída por átomos do mesmo elemento químico, tá? Já a substância composta, ela é constituída por átomos de elementos químicos diferentes. As misturas, elas ocorrem quando temos a junção de duas ou mais substâncias, tá? As misturas, elas podem ser uma mistura homogênea ou heterogênea. Enquanto a mistura homogênea apresenta uma única fase, a mistura heterogênica, ela apresenta duas fases, três ou mais fases, tá? Essas misturas, elas podem ser azeotrópicas ou eutéticas, tá? No caso da mistura azeotrópica, mesmo sendo uma mistura, a ebulição comporta-se como pura, portanto, o ponto de fusão varia e o ponto de ebulição é constante. Já na mistura eutética, a fusão comporta-se como uma substância pura, portanto, o ponto de fusão ele vai ser constante e o ponto de ebulição é variável. Já esses termos, assim, sei que podem parecer meio esquisitos, mas eles já vão ficar um pouco mais claros quando a gente entender a etimologia do termo, tá? A gente vai entender mais para frente, podem ficar tranquilos. Bem, aqui são alguns exemplos de substâncias puras e substâncias compostas. Você consegue ver que nas substâncias puras é sempre o mesmo átomo de hélio, sempre o mesmo átomo de oxigênio, o mesmo átomo de ozônio. Já a substância composta, ela já apresenta átomos diferentes nas suas moléculas, tá? Por exemplo, o gás cianídrico, que é o HCN. Você tem um átomo de hidrogênio, um átomo de carbono no meio e um átomo de nitrogênio. Já a molécula da água é uma substância composta, tá? Que ela tem dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio central, certo? Bem, a gente também consegue identificar essas misturas a partir de diagramas. No caso, a mistura homogênea, ela vai ter tanto a temperatura, o ponto de fusão e o ponto de ebulição constantes. Já a mistura heterogênea, vocês podem ver que você vai apresentar uma variação nessa temperatura no momento de fusão, onde você tem a junção do sólido e do líquido, e no momento de ebulição, do líquido do gasoso. Pessoal, se eu estiver passando muito rápido alguma coisa, vocês quiserem que vá com mais calma, vocês só podem ligar o microfone e avisar, eu precisava voltar naquele slide ali para dar mais uma olhada, tá? Não, tá certo que a gente já está atrasado em relação a outra turma, mas não é por isso que vocês vão perder conteúdo, tá? A gente vai seguir com o conteúdo para vocês não serem prejudicados, certo? Bem, para a gente entender melhor o que são esses termos, né? Azeotrópico e eutético. Para entender o que é uma mistura azeotrópica, vamos avaliar o significado da palavra azeotropo. Esse A que tem na frente significa negação. Daí, o zen significa ferver, borbulhar. E o tropo vem do grego, que significa modo, direção ou um tipo de desvio. Ou seja, A como é negação, quer dizer que não varia, ou seja, vai ser constante, durante a etapa da fervura, da ebulição. Ou seja, quando temos uma mistura azeotrópica, durante a ebulição a temperatura permanece constante do início até o fim do processo. Já vamos analisar um pouquinho a etimologia da palavra eutética. Ela vem do grego eutekos, que se funde facilmente. Traduzindo o eu, no caso, significa bem também, né? E o teco é fundir. No caso, é uma mistura de compostos ou elementos químicos, como uma liga metálica, em uma determinada proporção, na qual o ponto de fusão é o mais baixo possível. Ou seja, durante o resfriamento, uma fase líquida se transforma em pelo menos duas fases sólidas. E durante o aquecimento, a variação da temperatura de fusão é constante, enquanto que a variação da temperatura de ebulição varia.
essa composição é conhecida como composição eutética, e sua temperatura como temperatura eutética. Vendo os gráficos aqui, vai ficar um pouquinho mais claro, porque vocês vão poder visualizar como é que isso acontece, tá? No caso, o primeiro gráfico, a gente tem uma mistura azeotrópica, tá? Então, vocês podem ver que ali no ponto de ebulição, aquela temperatura de ebulição ela é constante. Já na mistura eutética, vocês podem ver que na temperatura de ebulição, essa temperatura varia, tá? No caso, alguns exemplos das misturas azeotrópicas. Um exemplo é o álcool em gel que a gente usa mesmo, é uma mistura azeotrópica, tá? Esse daqui eu trouxe o exemplo do álcool 96%, que é diferente do álcool em gel. O álcool em gel que a gente usa ele é 70%, porque ele, por ser 70% e não 90 e poucos por cento, ele não é tão volátil quanto esses álcools mais puros, tá? Então, o álcool 70, ele fica mais tempo na sua mão, então é mais eficaz nessa parte de higiene, tá? Bem, sobre esse álcool 96%. O ponto de ebulição é exatamente 78,2 ao nível do mar, mas possui ponto de fusão variável. O ponto de ebulição dessas substâncias isoladamente, no caso o álcool, é de 78,4 graus Celsius e da água é de 100 graus Celsius. Então essas misturas, elas ajudam também em casos que a gente precisa, no caso, colocar esse ponto de fusão mais próximo da nossa realidade, né? Então, aqui, nessa mistura eutética, vai ficar mais visível. Uma das misturas eutéticas mais conhecidas é a solda, para componentes eletrônicos, que é formado por 62% de estanho e 38% de chumbo, onde o ponto da fusão da mistura é mais baixo que o dos seus componentes isolados, 183 graus Celsius, contra 232 graus Celsius e 327 graus Celsius, respectivamente. Ou seja, fica mais seguro e mais viável trabalhar numa temperatura mais baixa a partir de uma mistura que é de 183 graus Celsius, do que como se ela sendo totalmente pura, que seria um ponto de fusão muito mais alto, tá? Sendo por isso chamado temperatura eutética. Há também outras misturas eutéticas usadas em metalurgia, mesmo não metálicas, para formar escória, e na indústria de vidro, na qual os componentes acrescentados como carbonato de sódio são chamados de fundentes. Alguém colocou alguma coisa no chat, porque eu não consigo ver agora, tá? Mas se quiser ligar o microfone e falar, pode falar, tá bem? Porque senão a gente continua. Qualquer coisa, no final aqui, a gente retoma alguns conceitos, tá? Também é importante que vocês saibam o que são propriedades físicas e propriedades químicas, tá? Ó, são propriedades físicas, observadas sem alterar a composição. São particulares de cada matéria, são propriedades físicas, a solubilidade, a cor, a dureza, o ponto de fusão, ponto de ebulição, a densidade, condutividade elétrica, viscosidade, dureza, maleabilidade, ductibilidade, magnetismo e estado físico. Já as propriedades químicas, vocês podem entender que elas alteram a composição química da matéria. Por exemplo, fermentação, efervescência, combustão, corrosividade e agente oxidante. Então, eu trouxe um exemplo aqui para a gente caracterizar o que é uma propriedade física, o que é uma propriedade química, tá? Ó, no processo de tentar caracterizar uma substância, um químico fez as seguintes observações. A substância é um metal prateado e brilhante. Isso é uma propriedade física, certo? Porque eu estou descrevendo como é que é esse material e eu não estou alterando a sua propriedade, tá? Não está alterando a sua composição química. Ele funde a 649 graus Celsius. Quando ele funde, quando ele passa do sólido para o líquido, não altera necessariamente a composição química da matéria, tá? Então, isso é uma propriedade física, certo? Entra em ebulição a 1105 graus Celsius. Ou seja, ele também, no caso, só muda de estado físico, mas a sua composição química não se altera. Então, é uma propriedade física, tá? Então, A, B e C são propriedades físicas.
E a D, a sua densidade a 20 graus Celsius é 1,74 gramas por centímetros cúbicos. Então, também é uma propriedade física, tá? Densidade é uma propriedade física da matéria, que é massa sobre volume. Agora já a letra I, ó. Quando queima-se em ar, produzindo uma luz branca intensa, quando você queima alguma coisa, quer dizer que você está reagindo com oxigênio, certo? Essa parte de reagir com oxigênio, você está, sim, alterando a composição química da matéria. Então, o E ali é uma propriedade química, certo? Reage com cloro para produzir um sólido branco quebradiço. Bem, ele está reagindo com cloro e formando algo diferente, com uma composição química diferente do que tinha anteriormente. Então, quer dizer que uma propriedade química também, tá? Pode ser transformada em folhas finas ou fios. Essa daqui já é meio controvérsia, porque dependendo da estrutura cristalina que essas folhas e fios apresentarem, pode ser que altere a composição química, tá? Então, essa daí já depende do seu referencial, certo? Então, não tem uma resposta assim perfeita, tá? É um bom condutor de eletricidade. O fato de ser um bom condutor de eletricidade vai alterar a composição química da matéria? Não, vai continuar sendo aquela mesma matéria. Então, é uma propriedade física, tá? Se mistura com outro metal, tornando-se opaco. Essa também é controversa, porque vai depender do que resultou nessa mistura, né? Se vai alterar a propriedade química ou a composição química. Então, eu colocaria um depende, tá? E pode ser transformada em pó. Essa vai na mesma justificativa do pode ser transformada em folhas finas ou fios. Vai depender se vai alterar a propriedade química da matéria, tá? Ou a sua estrutura cristalina. Então, o importante não é que vocês, assim, acertem, é importante que vocês justifiquem quando que vai alterar a composição química ou quando que não vai alterar a composição química, tá? E refletir sobre isso, certo, pessoal? Não existe, assim, uma resposta totalmente fechada e exata. Dependendo de como vocês justificarem essas questões, é o que eu vou levar em consideração em todas as avaliações que a gente fizer aqui, assim, tá? Bem, algumas propriedades físicas e químicas da água. Sobre a água, vocês vão ter que responder uma perguntinha sobre a água, bem simples, tá, gente? E a água, a gente vai ver que a gente devia cuidar muito melhor do que a gente cuida, né? Enfim, vamos voltar aqui. Em seu estado natural, a água é um líquido transparente, inodoro e insípido, um solvente universal. Em regiões profundas, pode assumir a coloração azul esverdeada. A água possui densidade a 1 gramas por centímetro cúbico a 4 graus Celsius. No estado sólido, a densidade dessa água ela diminui para 0,92 gramas por centímetro cúbico. Suas temperaturas de fusão e ebulição a 1 atm são respectivamente 0 graus Celsius e 100 graus Celsius. É um composto estável que se decompõe em elementos a 1.300 graus Celsius, ou seja, se vocês viram ali que a água é formada por H2O, né, que são 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. Se eu quiser isolar esses componentes, se eu quiser isolar o hidrogênio, se eu quiser isolar o oxigênio, eles só vão se decompor a uma temperatura de pelo menos 1.300 graus Celsius, por isso que é um composto bem estável, tá? Bem, para produzir água destilada é necessário, geralmente, 10 litros de água comum, numa proporção de 10 para 1, ou seja, você gasta 10 litros de água comum para você conseguir 1 litro de água destilada, tá? E o nosso corpo humano, ele não fica mais de 3 dias sem a água. Bem, comentando mais um pouco sobre a importância dessa água e o que a gente faz com ela, né? Que o Brasil realmente sempre surpreende, né, como que a gente é capaz de tratar nossas coisas. A água, ela cobre cerca de 70% da superfície do planeta e totaliza um volume de mais de 1 trilhão de quilômetros cúbicos, tá? Apenas 2,4% da água é doce, porém somente 0,02% está disponível e pode ser consumida. O Brasil exporta cerca de 112 trilhões de litros de água doce por ano,
ou 45 milhões de piscinas olímpicas por ano. E o valor que a gente cobra nisso é 2 centavos por cada 1.000 litros de água. O valor da caminhão-pipa ele varia de R$ 350 a R$ 550. No caso, se for um caminhão de 5.000 litros, R$ 350. Se for um caminhão de 10.000 litros, vai ser R$ 550. Bem, a agricultura irrigada ela é responsável por 70% de toda a água retirada dos mananciais no Brasil. O Ministério Público ele publicou dados sobre a presença de pelo menos 27 agrotóxicos perigosos na água das cidades brasileiras, e 92% delas tinham algum agrotóxico na água, e 1/4 dos municípios tinham todos os 27 agrotóxicos. Desses 27 agrotóxicos, 16 deles são classificados pela Anvisa como extremamente ou altamente tóxicos, e 11 estão associados ao desenvolvimento de doenças crônicas, como câncer, malformação fetal, disfunções hormonais e reprodutivas. Aqui tem uma questãozinha de como que você faria para calcular a porcentagem de oxigênio na água, mas ele serve mais assim para a gente, digamos assim, construir alguma linha de raciocínio, tá? Porque aqui na química, principalmente, vocês vão reparar que não é muito importante que você faça a conta determinada. É importante que você mostre o raciocínio que você está tendo para resolver um problema, tá? E como que você é capaz de resolver eles. Então, eu trouxe um exemplo aqui da água Miliquê. A água Miliquê é uma marca de sistema de purificação de água para aplicações laboratoriais, fabricados exclusivamente pela Merck Group. A expressão água Miliquê, como é dita, é popularmente no meio laboratorial. Faz referência à água ultra pura do tipo 1, a qual é fornecida apenas pelos equipamentos Miliquê. Então, essa água Miliquê é a água ultra pura dos químicos, assim, é bem conhecida, assim, principalmente em meio laboratorial, tá? Mas mesmo essa água Miliquê, ela não apresenta 100% de pureza, seria algo mais próximo de 99,999% de pureza. Mas como que a gente faria para calcular essa porcentagem de oxigênio numa água, assim, praticamente pura, né? Que a gente considera que só tem hidrogênio e oxigênio nela. É importante que vocês mostrem, assim, o raciocínio a partir dos dados que eu estou disponibilizando para vocês. Ó. A gente sabe que a massa molar da água, eu vou simular um quadrinho aqui, que às vezes já fica um pouquinho mais claro só de vendo alguém fazer uma conta, né? Ó, no caso, eu quero saber a porcentagem de oxigênio, de O, de moléculas de O, tá? Não estou falando de gás oxigênio, estou falando de oxigênio, porque se fosse gás oxigênio, daí já seria O2, né? Então, a porcentagem de oxigênio na água. Só que a gente sabe que 100% da água seria 18 gramas por mol. Por que que seria 18 gramas por mol? Porque cada hidrogênio tem uma massa molar de 1 gramas por mol. E cada oxigênio tem uma massa molar de 16 gramas por mol. Então, o que que seria? Seria eu ver a porcentagem de oxigênio que tem no meu total, que são 18 gramas por mol, certo? Então, como é que eu posso mostrar essa continha para vocês? A porcentagem de oxigênio vai ser, no caso, a minha composição, a minha massa molar de oxigênio, divididos pela massa molar total que eu tenho na substância. Digamos que eu tenho 1 mol de água, que eu tenho 18 gramas de água, já na próxima aula a gente vai introduzir o que é mol, o que é massa molar, e também vai ficar um pouquinho mais claro, tá? Mas se eu quero fazer essa conta de porcentagem de oxigênio na água, eu faria então 16. Mas pior que a letra fica tão feia com essas canetas aqui que dá até um pouquinho de vergonha, mas não liguem para a letra, tá? No caso 16, que é a sua massa de água pela sua massa de oxigênio, divididos pela sua massa de água, tá? Essa conta aqui dá 0,88, tá? Mas se eu quiser transformar em porcentagem, eu posso fazer vezes 100%, certo, pessoal? Fazendo 100% dá pelo menos 88% de
oxigênio tem na molécula de água. Então, olha como é que o oxigênio ele é super importante, né, gente? É mais isso mesmo, para vocês terem uma noção, para vocês colocarem, assim, os raciocínios, tá? Então, se eu pedir uma questão, vocês escrevam mesmo, tá? Geralmente. Eu vou aproveitar que eu tô aqui e vou dar uma olhadinha no chat para ver o que vocês estão comentando. Tem que escrever, professor? Ah, você que sabe, se você achar que vai fixar melhor escrevendo, você pode escrever, sim. Eu quero pegar o caderno. Oh, pode pegar, pode pegar. É bom que vocês participem das aulas aqui, principalmente com caderno e também computador, tá? Faz bastante diferença mesmo, assim, fica bem mais tranquilo. Eu cheguei a conversar com você, Joselaine, ou você entrou e eu não reparei? É, bem, continuando para a gente discutir o que é o ponto triplo, ou tríplice da água. O ponto triplo da água ocorre quando a mesma está a temperatura de 0,01 graus Celsius, isso significa 273,16 Kelvin, sob a pressão de 611,73 Pascal e 1 atm, que no caso 1 atm é igual a 101,325 Pascal. Tá? O que é o ponto triplo da água? O ponto triplo ou tríplice ocorre quando a coexistência de três estados físicos, sólido, líquido e gasoso, para uma determinada substância sob combinações específicas de pressão e temperatura. Então, o ponto triplo é exatamente nessa intersecção, tá? Eu vou aproveitar a canetinha aqui para vocês verem a intersecção. Exatamente nesse ponto aqui, você tem os estados sólido, líquido e gasoso coexistindo no mesmo ponto, certo? Bem, daí tem uma atividadezinha que a Secretaria da Educação propôs, e a gente vai resolver aqui rapidinho, mas ela é bem simples, tá? Bem, entre as grandezas físicas que influenciam os estados físicos das substâncias estão o volume, a temperatura e a pressão. Esse gráfico anterior, tá? Ele apresenta o comportamento da água em relação aos estados físicos que ela pode ter. Nesse gráfico é possível representar os estados físicos sólido, líquido e gasoso. Assinale a alternativa que apresenta as grandezas físicas correspondentes aos eixos das abscissas e das ordenadas, respectivamente. Bem, a gente viu que esse gráfico ele é feito em pressão versus temperatura, né? Então, o que você precisa achar é onde está pressão versus temperatura, ou seja, vai ser então a letra D, no caso, no eixo das abscissas, a temperatura, e no eixo das ordenadas, a pressão. Todo mundo conseguiu visualizar? Bem, agora para esse último momento da aula, a gente vai comentar sobre alguns processos de separação de misturas. O que são, no caso, misturas heterogêneas, misturas homogêneas, tá? Como que a gente faz para separar essas misturas? No caso, quando você tem um sólido dissolvido em um líquido, você pode, quando você tenha o seu interesse no líquido, você pode realizar uma destilação simples. O que é a destilação simples? É você aquecer a sua solução até a sua temperatura de ebulição, então você coletar por condensação isso que você esquentou, tá? Então você consegue coletar ali e por ser separado em relação a essa temperatura de ebulição, vai separar em momentos, vai separar assim em momentos e temperaturas diferentes. Então, a cada temperatura que você for controlando, você vai saber o que você está separando ali a partir da destilação, tá? Também pode ser uma destilação um pouquinho mais refinada, não é uma destilação simples, é a destilação fracionada daí. Isso geralmente a gente usa quando os líquidos são miscíveis. Ó, e uma dica aqui que o Zayt traz, que miscíveis são líquidos que se misturam, tá? Então, quando a destilação é fracionada, por exemplo, você tem uma mistura de acetona, etanol e água. Então, dependendo de cada um dos seus pontos de
de ebulição, você vai coletar em cada um do frasco na sua respectiva temperatura, você sabendo qual que é o ponto a temperatura de ebulição da acetona, do etanol e da água. Quando você atingir aquela temperatura, você vai saber o que você está separando, tá? E também tem a separação das misturas homogêneas, que são sólidos dissolvidos em um líquido. Uma que a gente conhece é a cristalização fracionada. A cristalização fracionada é um processo de separação de misturas, onde as substâncias misturadas são sólidas. O método também está baseado em diferença de solubilidade. Aí, outros métodos de separação, agora para as misturas heterogêneas, no caso, quando eu quero separar uma mistura sólido-sólido, tem o processo de catação, no caso, um dos sólidos é realmente catado com a mão ou com uma pinça. Por exemplo, catar as pedrinhas que estão presentes no feijão, escolher o seu feijão. Isso está no cotidiano aí da cozinha brasileira. Também sobre a ventilação, o sólido mais leve é separado por uma corrente de ar. Por exemplo, a separação dos grãos de arroz de suas cascas nas máquinas de beneficiamento. E tamização ou peneiração. Os sólidos são separados pelo tamanho da peneira, né? Muito usado em laboratório também a peneiração, tá? Continuando sobre métodos de separação de misturas heterogêneas, no caso tem a separação magnética, que é usada quando os sólidos são atraídos por um ímã. Levigação, os sólidos com diferentes densidades são separados por meio de uma corrente de água. E a flotação, os sólidos com diferentes densidades são separados pela adição de um líquido. O sólido menos denso flutua e o mais denso sedimenta. Já também existe a dissolução fracionada, adiciona-se um líquido que dissolve apenas um dos sólidos da mistura, por exemplo, a separação do sal da areia. A decantação ou a sedimentação. A separação é realizada deixando a mistura em repouso e depois transferindo o líquido para outro recipiente. Também existe esse método da centrifugação e o funil de separação. A centrifugação, o sólido é separado por um líquido pelo uso de uma centrífuga. Já no funil de separação, os líquidos immiscíveis são deixados em repouso, depois separados por meio de um funil de bromo ou de um sifão. Esse funil de separação é muito utilizado na química orgânica, tá, gente? E geralmente a gente separa, você consegue ver a diferença de fase dentro desse funil, então você vai abrindo a torneirinha assim até você cair, até o momento que você vai ver que tem a diferença de fase. Só que você tem que ficar bem atento para você não deixar cair o que você não quer, né? Para você conseguir separar com uma eficiência alta, assim. Então você tem que tá bem esperto ali na torneira, tá? E conta por gotas, assim mesmo. Tem que ser bem cuidadoso, assim, quando você vai usar o funil de separação. E a filtração é bem visualizada, porque acho que todo mundo faz um cafezinho, né? É só pensar no café, tá? Que o sólido é separado do líquido por meio de uma superfície porosa, que no caso é o filtro, tá? Não sei se vocês gostam de arte, que na outra sala tinha uma menina que gostava muito de arte, então daí eu trouxe alguns poemas, daí é meio que um extra, assim, né? Mas a princípio, essa parte da aula termina aqui. Agora a gente pode já conversar mais um pouquinho, já salvar essa outra